Desde aquele dia fatídico, cada alerta de radar e cada voo não identificado lembram aos poloneses o quanto a linha entre o campo de batalha da Ucrânia e suas próprias cidades é tênue. Mas o que une todos esses episódios, aparentemente isolados, é uma estratégia clara de Moscou, um jogo de provocações calculadas que muitos definem como ações na chamada Zona Cinzenta. Essas incursões, drones voando silenciosos, aeronaves invadindo o espaço aéreo, são pequenas o suficiente para serem negadas, delicadas para não desencadear uma resposta militar automática, mas suficientemente precisas para manter a Polônia e seus aliados em constante estado de alerta. É uma guerra psicológica invisível, onde a ansiedade da população e a vigilância incessante dos militares são as verdadeiras armas. O Kremlin quer exatamente isso, tensão constante, nervos à flor da pele. Mas algo mudou. O recente ataque que viu os drones russos abatidos pela defesa polonesa quebrou este ciclo, foi a resposta firme de uma nação que não aceitaria mais esses acidentes. Polônia deixou claro que cada invasão será tratada com força total. Esse é um marco. Um país na linha de frente da OTAN que não seguirá mais o roteiro escrito por Moscou. Para muitos europeus, foi nesse momento que as sombras da guerra na Ucrânia definitivamente cruzaram para dentro do território da aliança. E se isso por si só já não fosse alarmante, algo ainda mais caótico começa a tomar forma nas fronteiras da Polônia. A capital, Varsóvia, viu desdobrar de um cenário assustador bem à sua porta. Ao longo dos dias 12 a 16 de setembro, acontecem os exercícios militares APAD 2025, uma operação conjunta entre Rússia e Belarus que está longe de ser mera rotina. Milhares de soldados, tanques, aviões, artilharia e sistemas de mísseis foram posicionados na fronteira leste da Polônia. Oficialmente, a Rússia fala em 13 mil soldados, mas as informações da OTAN indicam quase 20 mil, incluindo unidades de apoio e logística. O que realmente assusta não é apenas o número de tropas reunidas, mas o que elas estão treinando para fazer. Esses exercícios envolvem armamentos hipersônicos, como o Ornik, capaz de viajar 10 vezes mais rápido que o som, projetados para atravessar defesas modernas e superar sistemas de interceptação. Os cenários simulam ataques nucleares táticos, avanços blindados devastadores e ofensivas rápidas que atravessam fronteiras como um trovão. Nada disso lembra uma postura defensiva. É uma preparação clara para a invasão. As manobras de Moscou não enganam mais ninguém. Essa dança perigosa reacende memórias sombrias para Varsóvia, lembrando o início de 2022, quando exercícios similares foram usados para encobrir uma invasão em grande escala à Ucrânia. Será que desta vez a história vai se repetir? Ou será que a Polônia, agora mais preparada e firme, conseguirá impedir o pior? Enquanto os caças poloneses cruzam os céus e as unidades de reconhecimento monitoram cada movimento do outro lado da fronteira, a tensão é palpável no ar. O cheiro da pólvora imaginária paira, e o som distante dos motores militares parece um presságio sombrio. Como tudo isso vai se desenrolar? O confronto entre provocação calculada e resposta firme acaba de começar, mas até onde Moscou está disposta a ir antes que o fogo se espalhe para toda a Europa? Qual será o próximo passo nessa escalada que pode mudar para sempre o destino de milhões? Nos últimos meses, tensões crescentes têm se acumulado na fronteira leste da Polônia. Moscou declara que o exercício militar Zapad 2025 envolve apenas 13 mil soldados, mas informações da OTAN revelam que o número real, incluindo logística e apoio, se aproxima de 20 mil. O alarmante não é só a dimensão das tropas, mas o verdadeiro propósito do treinamento. Estas manobras contam com armas hipersônicas como o Ornik, mísseis capazes de viajar 10 vezes mais rápido que o som, projetados para superar qualquer sistema de defesa moderna. Cenários simulam ataques nucleares táticos, avanços blindados e investidas relâmpago através das fronteiras. Alguém realmente acredita que é apenas um ato defensivo? É praticamente um ensaio para uma invasão em larga escala. A Polônia conhece bem esse teatro de guerra. No início de 2022, Moscou organizou exercícios similares na fronteira com a Ucrânia, alegando preparativos rotineiros. Poucas semanas depois, aquelas mesmas tropas cruzaram a linha divisória e deflagraram uma guerra total.
Essa lembrança ainda está viva em Varsóvia e explica por que o governo polonês não aceita a Zapad 2025 como mero treinamento. Para eles, é um prenúncio de algo muito pior. O primeiro-ministro Donald Tusk já determinou o fechamento da fronteira com Belarus durante todo o exercício, permitindo apenas passagens essenciais. As forças armadas polonesas mantêm-se em alerta máximo. Caças patrulham os céus com vigilância constante, enquanto unidades de reconhecimento monitoram cada movimento do lado oposto. Embora observadores da OTAN estejam presentes, a Polônia não terceiriza sua segurança. Sabem muito bem que essas grandes simulações podem ser cortinas de fumaça para operações reais, e não permitirão surpresas. Esse cenário torna-se ainda mais preocupante se somarmos a recente invasão de drones ao espaço aéreo polonês. A aposta do Kremlin começa a dar sinais claros de fracasso. A Rússia pode tentar intimidar Varsóvia, mas a Polônia não é a Ucrânia. Entrar no território polonês significa invadir solo da OTAN, e isso ativa de imediato o artigo 5, aquele capítulo que afirma: um ataque a um membro é um ataque a todos. Essa não é uma promessa vazia. É o chamado para uma resposta implacável. O que será que Moscou está realmente disposto a arriscar? A tensão cresce, e o mundo escuta o som ameaçador de passos que podem se transformar numa tempestade de proporções históricas. Será que a próxima jogada vai incendiar a guerra em solo europeu? Ou será que a resposta da OTAN será o escudo definitivo? O relógio corre e o silêncio antes da tempestade é carregado de apreensão. Na narrativa política e militar atual, a Rússia parece estar em um jogo arriscado. Ao tentar intimidar a Polônia, o Kremlin se esqueceu de que a situação é bem diferente daquela vivida na Ucrânia. Invadir o espaço aéreo polonês significa romper a fronteira de um país da OTAN, e isso aciona a famosa artigo 5. Um ataque a um membro da aliança é considerado um ataque a todos. Não se trata de uma promessa vazia. Imagine o cenário: porta-aviões dos Estados Unidos se posicionando no Báltico, submarinos britânicos subindo à superfície carregando mísseis nucleares, caças franceses em patrulha e centenas de milhares de soldados americanos e europeus prontos para reforçar a linha de defesa. Para cada drone enviado pela Rússia, a OTAN responde com mais homens, mais aeronaves e mais armamento na região. A cada exercício militar da Rússia, a OTAN contrabalança com manobras ainda mais robustas e avançadas. Isso não é uma disputa em que a Rússia tenha boas chances de vitória. Porém, a resposta da Polônia não é apenas uma reação à agressão russa. Ela reflete uma visão mais ampla de segurança e liderança na Europa. Essa reatividade está embasada na história recente de um país que já passou por guerras devastadoras e tragédias. A divisão do povo polonês entre os invasores nazistas e soviéticos e o cerco da sua capital foram marcas profundas de dor e resistência. Em 1919, o mundo assistiu ao colapso da velha ordem europeia após a Primeira Guerra Mundial. A nova República Polonesa se debatia no estabelecimento de suas fronteiras, e os poloneses enfrentaram batalhas sangrentas contra alemães e ucranianos ocidentais. Tudo isso é em parte consequência da geografia desafiadora da Polônia. Localizada no coração da Europa, o país se encontra sem defesas naturais significativas, tornando-o vulnerável tanto ao leste quanto ao oeste. Historicamente, a Polônia se tornou um trampolim para potências em expansão. Durante praticamente todo o século XIX, a nação sequer existiu como um Estado, sucumbindo às divisões provocadas por invasores da Prússia, da Rússia e da monarquia dos Habsburgos. Quando a Europa mergulhou na Primeira Guerra Mundial, os poloneses encontraram um cenário devastador em casa, com a linha de combate se estendendo por seu território. Estima-se que 450 mil poloneses morreram e 1 milhão foram feridos naquele conflito. Como ecoam os sons da batalha, a memória da guerra reverbera em cada esquina polonesa. Os cheiros de pólvora e a sensação de ansiedade permeiam o ar. Os poloneses se perguntam: qual será o próximo movimento da Rússia? Estariam prontos para enfrentar uma nova era de incertezas? Nos anos críticos de 1916, cerca de 2 milhões de poloneses se engajaram nas forças armadas da Alemanha, Áustria ou Rússia, tragicamente lutando em meio a um devastador conflito. Com o fim da guerra, grande parte do país estava em ruínas, um triste reflexo das batalhas intensas que devastaram o território polonês.
A localidade da Polônia, central e desprotegida, a tornava um alvo fácil de invasões. Entretanto, o que parecia uma pequena luz no túnel veio quando a Polônia recuperou sua independência logo após a guerra, um feito digno de celebração. Mas, para a infelicidade da nação, 1939 trouxe novamente a calamidade. A terrível invasão por parte da Alemanha nazista e da União Soviética causou um caos sem precedentes. A Polônia, em desvantagem, perdeu a batalha contra essas gigantescas potências militares, resultando em ocupações totalitárias sombrias sob a liderança de Hitler e Stalin. Difícil imaginar líderes piores do que esses, e a Polônia se tornou palco de um dos maiores horrores da história. Na Segunda Guerra Mundial, a nação sofreu um golpe devastador, com cerca de 6 milhões de poloneses entre as vítimas, representando 20% da população anterior ao conflito. Metade dessas vidas perdidas eram de judeus poloneses, alvos da perseguição nazista. Após essa tragédia, o país enfrentou ainda mais dificuldades, sendo governado por comunistas durante o que foi conhecido como a República Popular da Polônia. Warsaw tornou-se um satélite do regime soviético, sufocada pelo totalitarismo de Stalin e pelos gulags. Contudo, em 1989, um novo alvorecer surgiria quando a União Soviética entrasse em colapso, permitindo que a Polônia recuperasse sua independência. Os últimos 36 anos representaram um período raro na história do país, onde finalmente começou a experimentar um relativo progresso e segurança. Mas será que isso é suficiente? O que o futuro reserva para a Polônia, considerando suas cicatrizes profundas e recentes provocação militar? Um novo drama se desenrolou. No dia 10 de setembro, drones russos violaram o espaço aéreo polonês. As defesas aéreas polonesas brilharam no céu, atingindo esses invasores indesejados. A Rússia não apenas provocou um vizinho, mas também acordou a NATO. A Polônia declarou que essa ação foi um ato de agressão, colocando o país à beira da guerra novamente. Assim como nas guerras do passado, a tensão está aumentando. O que poderia significar isso em relação ao equilíbrio de forças na Europa? O cenário é alarmante, com vozes clamando por respostas. E se a história se repetisse? O eco das guerras passadas ainda ressoa sob as nuvens que se acumulam no horizonte. Em um contexto histórico envolvente, começamos com uma Polônia que, após anos sob a sombra da União Soviética e do totalitarismo de Stalin, finalmente recuperou sua independência em 1989. Desde então, o país percorreu um caminho de prosperidade e segurança por mais de 3 décadas. Integrado à União Europeia e à Aliança da NATO, a Polônia teve um respiro em meio ao caos que marcava sua história. No entanto, esse passado complicado impulsiona o governo de Varsóvia a buscar estratégias de defesa mais robustas. Com a Rússia se movimentando no cenário europeu e sua reincidente imperialismo, a Polônia precisa se fortalecer militarmente. O plano de modernização técnica de 10 anos, lançado em 2012, foi um primeiro passo crucial, com um investimento de 15 bilhões de dólares em aprimoramentos militares. À medida que 2025 se aproxima, essa noção de necessidade de um exército forte nunca foi tão pertinente. A guerra na Ucrânia, que agora adentra seu 4º ano, alarmou Varsóvia sobre a real segurança na Europa. A proximidade da Polônia com um vizinho que vive sob a ameaça russa intensifica a urgência da situação. Com a Belarus atuando como um estado fantoche do Kremlin e a Rússia se aproximando de suas fronteiras, a sensação de vulnerabilidade é palpável. Mas espera, a Polônia não está sozinha nessa batalha. Parte da NATO, qualquer ataque ao seu território desencadearia a cláusula que envolve todos os membros da aliança. Isso significa que um avanço russo não só retalharia uma ameaça, mas arrastaria todo o Ocidente para o conflito. A tensão está no ar. Como a Polônia se preparará para o que está por vir? Contudo, essa luta pela segurança não é apenas física, é também uma questão de identidade e história. O eco das invasões passadas ainda ressoa nas mentes dos poloneses, lembrando-os do papel crítico que seu país desempenha no equilíbrio de poder na Europa. Cada movimento militar russo é um lembrete do risco iminente. E agora, com drones russos invadindo o espaço aéreo polonês, que reações estarão por vir? Fique atento,
pois a batalha pela segurança da Polônia se intensifica numa arena onde cada decisão pode mudar o destino da região. O que a resposta de Varsóvia significará para o futuro da NATO e da Polônia? Você já parou para pensar no que realmente significaria uma invasão russa à Polônia? Afinal, a Polônia é parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a famosa aliança militar conhecida como OTAN. Isso significa que um ataque a ela seria, automaticamente, um ataque a todos os membros dessa aliança poderosa, incluindo os Estados Unidos. O simples artigo 5 desse tratado promete resposta coletiva, um alerta tremendo para qualquer ambição de Moscou. Mas será que isso basta para apagar o medo que paira na capital polonesa? Apesar das garantias do artigo 5, o temor dentro da Polônia é palpável, e resultado não é à toa. Em uma eventual guerra, este país seria um dos primeiros a sofrer o impacto direto. As frequentes violações ao seu espaço aéreo por drones e aviões russos são um sinal claro do perigo que se aproxima. E o ponto nevrálgico dessa ameaça se chama Portunhol da Eslováquia, a passagem estreita que conecta a Polônia e a Lituânia. Por ali, a OTAN pode acessar os estados bálticos. Mas este é, sem dúvidas, o ponto mais vulnerável da aliança. Imagine, se Vladimir Putin decidir atacar a OTAN, essa passagem será o alvo inicial. Parece absurdo, não é? A Rússia não iria desafiar a aliança mais poderosa do mundo. Mas e se você estivesse disposto a apostar sua segurança nisso? A racionalidade desaparece quando as decisões partem da vontade de um líder imprevisível. Quando uma ofensiva vier, mesmo sabendo da resposta inevitável da OTAN, os danos causados à Polônia poderiam ser devastadores antes que a aliança consiga reagir. Sobretudo porque a distância entre a fronteira da Bielorrússia e Varsóvia é de apenas 3 horas de carro. Num ataque conjunto russo-bielorrusso, a capital polonesa estaria imediatamente em perigo, e cidades próximas à região do enclave de Kaliningrado poderiam ser tomadas quase que num piscar de olhos. Com a implicação clara, a linha de frente de qualquer conflito emergente provavelmente se formaria em território polonês. Essa realidade é amargamente familiar para a nação. Por conta das histórias de outrora, a Polônia jurou que nunca mais seria pega desprevenida. É impossível esquecer quando, na véspera da Segunda Guerra Mundial, França e Reino Unido prometeram defender a Polônia, mas no momento da invasão dos nazistas e dos soviéticos, já era tarde demais para qualquer socorro efetivo. Essa memória amarga ainda assombra a mente dos poloneses. Hoje, a confiança na OTAN parece muito maior e mais concreta do que naquela época, dada a força coletiva de seus membros e o apoio dos Estados Unidos. No mapa da Europa, a união dos países que compõem a aliança criou um obstáculo muito difícil de superar para Moscou. Se outra guerra eclodir, e todos lutarem juntos, parece quase impossível para a Rússia vencer. No entanto, o trauma histórico e as vulnerabilidades geográficas ainda criam uma sombra de desconfiança dentro da Polônia. E essa sombra parece tão longa quanto os riscos que se aproximam. Então, a pergunta persiste no ar. Será que a Polônia conseguirá manter sua posição firme e segura, ou ela será a primeira vítima de um conflito que corre em direção à OTAN? A resposta, mais do que nunca, parece depender do próximo movimento de Putin, e do grau de prontidão que Varsóvia manterá em seu arsenal para enfrentar o pior cenário possível. A tensão está longe de acabar, e o perigo, de desaparecer. Até agora, falamos sobre a força impressionante da aliança da OTAN na Europa e como, junto aos Estados Unidos, representa um poder quase imbatível diante da Rússia. Mas será que a Polônia confia plenamente nesse escudo coletivo? Não. Ainda carrega feridas profundas da Segunda Guerra Mundial e uma desconfiança que molda suas decisões de segurança. Esse medo latente faz com que a Polônia não queira depender exclusivamente dos outros para sua defesa. O país está determinado a construir um exército forte, capaz de resistir a qualquer investida russa antes mesmo que a ajuda da OTAN chegue. Imagine a tensão no ar em Varsóvia, ruas vibrando com o som distante de exercícios militares, o cheiro da chuva misturado à fumaça leve de motores de tanques circulando nas bases, a sensação pura de que ali, agora, o futuro se joga no limite entre a guerra e a paz. Para os poloneses, conter a ameaça diretamente na fronteira é vital, melhor frear o inimigo antes que ele avance.
Nada disso teria acontecido se a guerra na Ucrânia não tivesse começado. A Polônia está ao lado de seu vizinho com uma solidariedade que vai muito além das palavras. Desde o início do conflito, mais da metade dos 6,5 milhões de refugiados ucranianos entraram pela fronteira polonesa, cerca de 3,5 milhões de pessoas buscaram abrigo em solo polonês. Hoje, mais de 1,5 milhão vivem ali, trabalhando, reconstruindo vidas, contribuindo para o país que os acolheu. Mas o apoio polonês não é apenas humanitário. Está no coração da estratégia militar. A história mostra que uma derrota ucraniana não representaria apenas a queda de uma nação vizinha, mas uma ameaça direta à própria Polônia. Essa ameaça estratégica guiou a entrega decisiva dos famosos tanques Leopardos para a frente de batalha, muito antes de outros países se moverem. Enquanto a Alemanha hesitava, a Polônia acelerava, mostrando ser uma das nações da OTAN mais comprometidas com o apoio militar à Ucrânia. Nos primeiros meses de guerra, a Polônia foi o segundo maior doador em ajuda militar ao país vizinho, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, um feito impressionante para uma nação de 38 milhões de habitantes. Considerando o apoio proporcional à economia, só os países bálticos contribuem mais. São números que falam muito sobre a disparidade da ajuda na Europa. 84% do produto interno bruto polonês destinado à Ucrânia, principalmente em fornecimento militar. Isso levanta uma pergunta inquietante. Por que outras potências europeias, mesmo com economias maiores, hesitam tanto em contribuir? Enquanto isso, a Polônia se mantém firme, determinada a proteger sua própria existência e a de seus vizinhos. Mas até onde essa força será suficiente para deter o avanço da Rússia? E que surpresas ainda estão por vir nessa crise que já ultrapassou fronteiras e reacendeu fantasmas do passado? O próximo capítulo promete revelar. Polônia é um dos países da Europa que mais apoia a Ucrânia por habitante. Sua contribuição em relação ao PIB é superada apenas pelos Estados Bálticos. Impressionantes 84% do PIB polonês vai para a Ucrânia, principalmente na forma de ajuda militar. Mas o que esses números dizem sobre outros países europeus? Embora existam nações com economias muito maiores, como França e Alemanha, a ajuda que elas fornecem à Ucrânia é desproporcional. O Reino Unido contribui com cerca de 33% de seu PIB, a Alemanha com 27%, enquanto a França fica com apenas 0,5%. Apesar de cada país ter a liberdade de decidir seus próprios níveis de contribuição, a atitude da Polônia é reveladora. Outros países europeus não encaram a Rússia com a mesma seriedade. Essa postura reflete uma tendência mais ampla de desinteresse pela defesa nacional no oeste da Europa. Há uma crença subjacente de que, devido ao artigo 5 da OTAN, a ameaça é menor e que os Estados Unidos farão o trabalho pesado em um eventual conflito. Na verdade, os países ocidentais enfrentam riscos bem menores, além da ameaça nuclear russa. Esse clima relaxado resultou em nações como Alemanha e Reino Unido terceirizando parte de sua segurança nacional. Uma avaliação revela que a prontidão do exército britânico é alarmante, com generais americanos alertando que não são mais uma força de combate de elite. A idade do seu poderio naval, outrora inigualável, agora não consegue sustentar uma guerra sozinha. Em uma guerra, seria incapaz de resistir se bombardeada por drones e mísseis semelhantes aos utilizados na Ucrânia. Isso é resultado da obsolescência de seus sistemas de defesa e armamentos. A situação é ainda pior na Alemanha, com um corte significativo de mais de 50% no número de militares desde 1990, e a França também apresenta uma redução de 40%. A moral da Força Armada Alemã, a Bundeswehr, é preocupante, conforme afirmado pelo chefe do exército alemão. Enquanto outros países não batalham pela segurança da Polônia, a nação se vê sozinha e com uma sensação crescente de vulnerabilidade. Como será que a Polônia enfrentará essa crise de segurança em um continente dividido? O futuro pode ser mais sombrio do que imaginamos. Para entender a atual crise na Europa, é preciso voltar ao começo da invasão russa na Ucrânia. Nesse momento, ficou claro que o exército alemão, conhecido como Bundesheer, estava seriamente enfraquecido.
O chefe do exército alemão admitiu que, frente a um combate de alta intensidade, as forças germânicas não resistiriam por muito tempo, seriam vencidas em poucas horas ou dias. Em números, isso é brutal. Em 1989, a Alemanha possuía 5.000 tanques de batalha, hoje, são apenas 300. De 620 caças para somente 230. Os veículos de transporte armado despencaram de 2.100 para 700 unidades. Essa queda abrupta é um sinal alarmante de que o poder militar alemão perdeu força rapidamente. Um outro problema grave é o orçamento militar. Por anos, Berlim não conseguiu garantir aquele mínimo de 2% do PIB para a defesa, meta estabelecida pela OTAN e que só foi alcançada no último ano. Gastar menos significa estar menos preparado para uma guerra real, e isso não passa despercebido pelos adversários. França sofre uma crise parecida, com estoques de munição nos níveis mais baixos da história recente, incapaz de sustentar uma batalha intensa por mais que algumas semanas. Mesmo que ainda esteja em situação melhor que a Alemanha ou Reino Unido, esse quadro não traz tranquilidade alguma. Enquanto as grandes potências do oeste europeu amargam esse declínio, a segurança no continente se torna cada vez mais frágil. A defesa da OTAN está se apoiando quase que exclusivamente nos Estados Unidos, que detém o orçamento militar mais robusto do mundo. Mas concentrar toda a responsabilidade em apenas um país é arriscado demais. Na prática, nenhum dos membros europeus da aliança, especialmente no Ocidente, hoje está verdadeiramente preparado para enfrentar um conflito de grande escala. Isso fica ainda mais evidente quando se observa o apoio desigual à Ucrânia. O leste europeu leva a ameaça russa a sério, aumenta o esforço para se armar e para ajudar Kiev, enquanto o oeste mostra um desinteresse alarmante. Essa disparidade não é apenas um número frio, ela traduz um desafio enorme para a segurança da Europa. O que acontece se Moscou perceber essa vulnerabilidade? Afinal, não se trata mais de um conflito distante na Ucrânia, ele está se aproximando perigosamente das fronteiras da OTAN. E com a Alemanha e a França enfraquecidas, quem realmente garante a defesa do continente? O fato é este: com a queda da capacidade militar dessas potências, a responsabilidade frente à ameaça russa recai pesada sobre países como a Polônia, que estão à beira da guerra. Estaria a Europa pronta para enfrentar o pior? Ou a redução do poderio militar ocidental já abriu espaço para um desastre maior? A resposta pode estar nas próximas movimentações no leste europeu, e o que pode vir por aí é tudo, menos esperado. Afinal, até onde Moscou está disposta a ir agora que viu essas fraquezas na defesa da OTAN? Recentemente, a Europa se viu diante de uma realidade alarmante. A segurança do continente se tornava uma preocupação crescente, e a França e a Alemanha parecem não se adequar às expectativas de proteger a segurança da Europa. Os países ocidentais parecem subestimar a ameaça russa, e isso é refletido na disparidade dos gastos com defesa e no apoio à Ucrânia. Neste cenário, a Polônia decidiu dar um passo audacioso. Com o objetivo de construir a maior força militar da Europa, o país busca, não apenas se proteger, mas também assegurar a segurança do continente. Seria esse um ato altruísta ou uma jogada estratégica? Essa construção militar colocaria a Polônia em uma posição geopolítica de destaque, superando até mesmo potências como o Reino Unido, a Alemanha e a França. O resultado? Um status elevado que garantiria à Polônia benefícios significativos em toda a Europa. E a transformação da Polônia não é apenas militar. O país está a caminho de se tornar uma potência global em vários aspectos, incluindo a economia. Projeções indicam que, até 2030, a Polônia superará o Reino Unido em PIB per capita. Isso é admirável. Durante décadas, os países da Europa Oriental viveram à sombra de suas contrapartes ocidentais, empobrecidos após o domínio soviético. Contudo, a Polônia tem conquistado um crescimento econômico sem precedentes, que se estende por quase 30 anos, com um crescimento médio de 4,2% ao ano. Impressionante, não? A Polônia foi a única nação da União Europeia a escapar do impacto devastador da crise econômica de 2008. Desde 1990, seu PIB aumentou 7 vezes. O único país que superou a Polônia nesse aspecto foi a China.
A resiliência e o crescimento da Polônia se tornaram um exemplo de perseverança e transformação no coração da Europa. Mas qual será o próximo passo da Polônia? Estará o país pronto para lidar com a crescente tensão nas fronteiras e os desafios que vêm pela frente? O que acontecerá quando as ambições se encontrarem com a realidade sobre o terreno? Mandamos um aviso à Europa. A Polônia está se posicionando, e isso promete agitar as águas da política internacional. Nos últimos 30 anos, a Polônia mudou sua história econômica de forma impressionante. O país viu seu produto interno bruto crescer 7 vezes desde 1990, ficando atrás apenas da China nesse período. O que antes era uma das economias mais frágeis da Europa se transformou em uma das mais promissoras e poderosas do mundo. Em 2024, a Polônia já ocupa o 20º lugar entre as maiores economias globais, superando até a Suíça. Mas qual foi o segredo desse avanço vertiginoso? Um fator crucial foi a decisão do governo polonês, em 2004, de ingressar na União Europeia. A partir desse momento, empresários e empresas polonesas ganharam acesso livre a um dos maiores mercados econômicos do planeta, cuja soma ultrapassa 20 trilhões de dólares. Essa integração abriu portas para investimentos estrangeiros em escala inédita e deu um novo fôlego ao setor privado da Polônia. Além disso, o país se tornou o maior beneficiário dos fundos de coesão da União Europeia, um programa no qual os países mais ricos do bloco financiam os que estão em desenvolvimento para estimular seu crescimento. Desde a adesão, a Polônia recebeu nada menos que 261 bilhões de euros destinados à modernização de sua infraestrutura, novas estradas, ferrovias e outras melhorias fundamentais para sustentar seu progresso. E não para por aí. Em resposta ao cenário crescente de ameaças na região, a União Europeia criou o fundo mais robusto já lançado para a segurança europeia, orçado em 50 bilhões de euros. De todo esse montante, a Polônia ficou com a maior fatia, 43,7 bilhões de euros. Esses recursos estão sendo direcionados para ampliar sua frota de tanques, reforçar sistemas antimísseis e de defesa aérea, aprimorar artilharia, além de desenvolver tecnologias avançadas de drones e contra-drones. Tudo isso destaca o papel estratégico que a Polônia ocupa atualmente dentro da OTAN. O país é mais do que uma simples linha de frente. É um centro logístico vital, um ponto de dissuasão contra ameaças externas, especialmente vindas de Moscou. Será que essa transformação é suficiente para conter a crescente pressão da Rússia? A resposta ainda parece estar por vir, em meio a exercícios militares cada vez mais intensos e incursões no espaço aéreo polonês. Enquanto isso, no palco virtual, uma notícia igualmente surpreendente corre os bastidores da internet. Plataformas globais estão investindo bilhões diariamente para atrair novos criadores de conteúdo. Um movimento que, de certa forma, acompanha o espírito da Polônia, uma nação que aprendeu a crescer, inovar e se reerguer diante das adversidades. Mas será que esse crescimento econômico e tecnológico conseguirá evitar o pior, caso o conflito na Europa se intensifique? Ou estaremos à beira de uma nova e dramática reviravolta no velho continente? Até aqui, vimos como a história da Polônia é marcada por conflitos e desafios geopolíticos profundos, mas também por sonhos grandiosos de unidade e influência na Europa. Se este atual período de paz perdurar, a Polônia pode se tornar um protagonista decisivo no continente. Para entender esse potencial, é preciso voltar quase 400 anos ao passado, quando a Polônia foi epicentro de um dos maiores estados europeus da época, a Comunidade Polaco-Lituana. No auge de seu poder, entre o final do século XVI e início do XVII, essa federação dominava uma vasta área no leste europeu. Em certos momentos, chegou a ser o maior país da Europa, chegando a conquistar Moscou, um feito raríssimo na história do continente. Apesar do eventual declínio e dissolução da comunidade, o sonho desse Estado poderoso no leste europeu nunca morreu. Após a Primeira Guerra Mundial, uma nova esperança surgiu na Polônia, o conceito do Intermarium, ou entre os mares. A ideia era construir uma federação política e econômica unindo 12 países da região, desde o Mar Negro até o Mar Báltico e o Adriático. Um bloco capaz de conter o avanço tanto da Alemanha ao oeste, quanto da Rússia ao leste, proporcionando paz e prosperidade inéditas para o leste europeu.
Mas por que esse projeto nunca se concretizou? As razões são muitas, e na raiz está a fragmentação histórica entre os próprios países da região. Polônia, Lituânia e Ucrânia travaram guerras entre si, tornando uma aliança duradoura praticamente impossível. Além disso, a União Soviética viu nesse plano uma ameaça direta. Moscou, aprendendo com o passado, não queria ver renascer uma federação como a Comunidade Polaco-Lituana que pudesse desafiar seu domínio. A Guerra Polaco-Soviética de 1919 a 1921 foi um capítulo decisivo. Embora a Polônia tenha vencido o conflito, teve de ceder em tratados de paz importantes, abandonando publicamente o ideal do Intermarium e reconhecendo a Ucrânia e a Bielorrússia, na época, estados fantoche da União Soviética. O que se seguiu foi uma história ainda mais sombria. Sem um bloco forte no leste, a região foi dizimada durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o sonho do Intermarium não desapareceu, ele permaneceu como uma esperança latente. Na realidade atual, a Polônia busca reviver essa ideia para unir o leste europeu e criar um novo bloco de segurança capaz de assegurar paz e prosperidade duradouras. Um esforço que ganhou força especialmente sob a liderança do ex-presidente Andrzej Duda, que, em 2016, cofundou a iniciativa dos Três Mares, centrada entre os mares Báltico, Adriático e Negro. Este movimento pode mudar completamente o equilíbrio de poder na Europa, mas também desperta inquietação entre potências tradicionais. Afinal, o que pode motivar um país, marcado por tantas tragédias, a se lançar numa nova tentativa desse tamanho? Estaríamos à beira de uma transformação histórica, ou caminhando para um novo confronto letal? Com enormes tropas reunidas na fronteira e a sombra da guerra pairando sobre a região, a pergunta que fica é: será que a Polônia e seus parceiros conseguirão finalmente construir essa fortaleza do Intermarium, ou acabarão sucumbindo à pressão dos gigantes vizinhos? O destino do leste europeu e da própria Europa talvez dependa dessa resposta. Na manhã de 10 de setembro, o céu polonês foi iluminado por um sinal de alerta. Drones russos cruzaram a linha de demarcação, invadindo o espaço aéreo da Polônia. O que parecia ser um acontecimento isolado rapidamente se transformou em uma crise internacional. A Polônia não apenas abateu os drones, mas também declarou a ação como um ato de agressão. Isso não era apenas um ato de bravura, mas um sinal claro para Moscou de que uma linha vermelha tinha sido ultrapassada. A vigilância da Polônia havia sido acesa, e a pergunta que permeia o ar é: a Rússia realmente se prepara para uma guerra contra a Polônia e a OTAN? A resposta de Varsóvia foi imediata e decisiva. O Ministério da Defesa da Alemanha confirmou que os drones eram armados, uma acusação que o Kremlin negou assertivamente. Esses eventos não são meros incidentes, eles revelam um padrão preocupante que remonta a meses de provocações. Apenas dias antes, drones semelhantes haviam cruzado o céu polonês. A história mostra que a Polônia nunca se sentiu verdadeiramente segura em sua geografia. Esta parte da Europa sempre foi um campo de batalha para potências em conflito. Agora, a Polônia se encontra na linha de frente de uma potencial nova guerra. Mas há mais na história. Em um movimento estratégico, a Polônia não apenas reforçou sua segurança, mas também deixou claras suas ambições de liderança na região. A antiga ideia de Intermarium, um bloco de segurança entre os mares Báltico, Adriático e Negro, está novamente em voga. A ex-presidência de Andrzej Duda trouxe à tona a iniciativa das Três Mares, que visa aumentar a cooperação entre países da União Europeia, inclusive a participação da Ucrânia como um parceiro-chave. O foco é fortalecer a infraestrutura e a energia, mas, acima de tudo, solidificar a Polônia como um líder regional. O que isso significa para as potências tradicionais da Europa, como a Alemanha e a França? Elas não veem com bons olhos essa ascensão emergente da Polônia. Para a Polônia, tornar-se um ator central não é apenas uma questão de prestígio, mas de sobrevivência e autoridade política. Em uma Europa em constante mudança, a Polônia sabe que construir a maior força militar da região não é um capricho, é uma necessidade. Afinal, proteger-se é também proteger seus aliados. A amizade reforçada entre a Polônia e os Estados Unidos, especialmente sob a liderança de Donald Trump, sublinha a importância geopolítica do país.
Com sua população de 38 milhões, a Polônia ambiciona um papel de liderança que letras o passado sombrio de guerras e divisões. Mas em um mundo onde cada movimento pode ser decisivo, a linha entre segurança e agressão se torna cada vez mais tênue. O que está em jogo aqui é mais do que a defesa. Trata-se da ambição de um país que, após décadas de opressão, finalmente se recusa a se calar. O que acontecerá a seguir? A Polônia será capaz de garantir sua segurança, ou estará apenas orquestrando o prelúdio de um conflito muito maior? A tensão está palpável. Polônia está prestes a se tornar um líder regional, e diversos fatores estão motivando isso. Desde nos últimos anos, a relação com os Estados Unidos melhorou significativamente. O ex-presidente Donald Trump sempre admirou a Polônia, tanto na sua primeira presidência quanto agora na segunda. Mas qual é, na prática, esse fortalecimento militar? Em 2025, o orçamento militar da Polônia deve saltar para cerca de 32 bilhões de dólares, posicionando o país à frente de nações como Israel e Canadá. Isso representa aproximadamente 3,1% do PIB. Um destaque importante é que Trump vê a Polônia como um parceiro-chave da OTAN e um modelo de governança conservadora, especialmente com o reconhecimento da importância estratégica do país. No passado, o governo polonês enfrentou críticas devido a mudanças judiciais controversas. Contudo, a guerra na Ucrânia alterou esse foco de atenção. Hoje, com um significativo aumento das forças armadas e um novo papel de liderança na região, a Polônia se tornou um membro indispensável da OTAN. Para os Estados Unidos, a Polônia é crucial para a defesa da ala oriental da aliança. Com as tensões da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a China, Washington precisa diversificar sua atenção. O fortalecimento militar polonês permite que os Estados Unidos não sejam os únicos a enfrentar a Rússia. Uma forte aliança estratégica se concretizou, exemplificada pela visita de Joe Biden à Polônia 2 vezes em menos de um ano e pelo encontro de Trump com o presidente polonês Konatski na Casa Branca, acompanhado de um sobrevoo militar como homenagem. Além disso, os Estados Unidos recentemente estabeleceram uma base permanente na Polônia, indicando que o país está se tornando um centro para as defesas da OTAN. O compromisso dos Estados Unidos em transformar a Polônia em uma das forças armadas mais capacitadas da Europa inclui acordos para sistemas de armas avançados, como o sistema de mísseis Patriot e lançadores de foguetes IGARS. Um documento de estratégia americana destacou essa agenda, reafirmando que os Estados Unidos apoiarão a Polônia para se tornar uma aliada de topo da OTAN e um líder regional principal. Diante disso, é claro que a Polônia não apenas busca segurança, mas também um papel de liderança no cenário internacional. As razões por trás desse aumento militar vão além do simples fortalecimento das forças armadas, trata-se de segurança local e influência crescente na Europa Oriental e no mundo. Você já imaginou um país pequeno em tamanho, mas gigante na sua ambição militar, pronto para mudar o equilíbrio de poder na Europa? Pois é exatamente isso que está acontecendo agora com a Polônia. Depois de meses acumulando tensões com Moscou, o país não apenas quer se proteger, mas também assumir um papel de liderança na segurança da Europa Oriental. Com o apoio direto de Washington, a Polônia tem a chance de se transformar numa potência militar regional, uma força que pode influenciar toda a dinâmica internacional. Mas até onde vai essa transformação? Quais os custos e desafios por trás desse crescimento acelerado? Em 2025, o orçamento militar polonês explodiu para cerca de 32 bilhões de dólares. Isso já deixa o país à frente de nações como Israel e Canadá, em termos absolutos. Para se ter uma ideia, essa verba corresponde a cerca de 3,1% do produto interno bruto, e há mandatos legais buscando ampliar esse percentual para 4%, com políticos dando pisca-piscas para chegar a 5% nos próximos anos. Embora isso não coloque a Polônia entre os 10 maiores gastos militares do mundo, sinaliza uma mudança estratégica gigantesca. As forças armadas polonesas estão se modernizando rapidamente, com a compra de equipamentos de ponta, como tanques Abrams, caças F-35 e baterias de mísseis Patriot. Tudo isso posiciona o país como a fortaleza avançada da OTAN no leste europeu. Enquanto isso, a economia polonesa segue crescendo entre as mais rápidas da Europa,
com projeções de ultrapassar a marca de US$ 1 trilhão em PIB até 2028. Se a meta de destinar 5% para a defesa se concretizar, os gastos anuais podem chegar a US$ 50 bilhões até o final da década, quase alcançando o porte financeiro de gigantes como Alemanha e França. Mas essa montanha de dinheiro não é para ostentar. Tudo tem um objetivo claro: blindar a Europa Oriental contra a crescente ameaça russa. Para isso, a Polônia vem aprendendo com a dura realidade da guerra na Ucrânia. O conflito revelou uma verdade simples, porém decisiva: na guerra moderna contra a Rússia, números importam. Não basta ter os equipamentos mais avançados, embora eles ajudem muito. É preciso ter força, quantidade de munição, tanques e soldados suficientes para resistir por anos. Isso porque guerras prolongadas desgastam muito mais do que batalhas relâmpago. É uma maratona de resistência e recursos. Por isso, a estratégia polonesa foca na massa crítica das tropas. Em 2022, foram recrutados nada menos que 14 mil novos soldados para reforçar as fileiras. O país quer números que possam fazer a diferença no campo de batalha, homens e maquinário em quantidade capaz de enfrentar os desafios daquele cenário brutal. A Polônia está pronta para transformar sua história complicada em força e resistência. Mas até onde essa escalada vai levar? Será que o equilíbrio geopolítico vai se estabilizar ou explodir em novas tensões? Enquanto o jogo de poder se desenrola, a tensão no leste europeu só cresce mais, e todos nós ficamos na dúvida: qual será o próximo movimento dessa aposta audaciosa? Polônia está enfrentando um momento crucial em sua história militar. Com um número crescente de recrutamentos, o país busca fortalecer suas forças armadas, mesmo sem uma grande população. Em 2022, 14 mil novos soldados se juntaram ao exército polonês, parte da campanha de recrutamento intitulada Torne-se um Soldado da Polônia. Hoje, a Polônia conta com aproximadamente 216 mil militares ativos, posicionando-se como o terceiro maior exército da OTAN, atrás apenas dos Estados Unidos e da Turquia. Contudo, essa não é a visão final. O primeiro-ministro Donald Tusk sugere uma força de 500 mil homens, incluindo reservistas e civis treinados. Um objetivo ambicioso, não é mesmo? E a isso se soma um arsenal crescente. Mas a verdadeira pergunta que paira no ar é: será que essa estratégia será suficiente para garantir a segurança da Polônia? Polônia está focada em aumentar tanto seu número de soldados quanto sua capacidade de fogo. O objetivo é claro: uma força militar robusta. Com o ato de defesa da pátria, o governo planeja expandir suas tropas para 300 mil. A Polônia tem aprendido com o conflito na Ucrânia, onde a resistência ao ataque russo se deve à quantidade impressionante de armamento recebido da OTAN. Levando em conta as perdas significativas da Rússia, que já superam 2.600 tanques e 41 mil veículos de combate, fica claro que a capacidade de fogo é fundamental. Porém, o que será que a Polônia está realmente nos preparando? Um arsenal impressionante que inclui sistemas de artilharia longos, como o HIMARS, é apenas uma parte do quebra-cabeça. A Polônia está interessada em adquirir quase 500 sistemas de artilharia HIMARS dos Estados Unidos, um número chocante considerando que até os próprios Estados Unidos têm uma quantidade similar em suas operações. Imagine isso: 500 unidades, cada uma com um alcance de cerca de 300 quilômetros. Isso significa que uma delas pode atingir praticamente qualquer ponto na Polônia. Somado a isso, eles planejam comprar 300 sistemas K239 Shumo, elevando ainda mais sua capacidade de resposta. Mas então, o que isso significa para a estabilidade da região e os planos de ataque de Moscovo? A crescente militarização da Polônia certamente mudará o equilíbrio do poder na Europa Oriental. A pergunta é: essa corrida armamentista pode acabar por acirrar ainda mais os ânimos em vez de garantir a paz? À medida que a Polônia se prepara para defender suas fronteiras, o clima de tensão paira no ar. E o desenrolar dessa história mal começou. Recentemente, a tensão na Europa se intensificou de maneira alarmante. O que parecia ser apenas uma disputa geopolítica agora se transformou em uma verdadeira corrida armamentista. Após o ataque inicial da Rússia, a Polônia decidiu reforçar suas defesas com um estoque impressionante de sistemas de artilharia.
E o que está envolvido nesse plano audacioso? Nesse cenário, a Polônia anunciou a aquisição de 500 sistemas de artilharia de longo alcance, semelhantes aos HIMARS. Cada um desses sistemas possui um alcance de aproximadamente 300 quilômetros, e se posicionados estrategicamente no centro do país, poderiam alcançar vulnerabilidades em toda a nação de 700 quilômetros de largura. É um potencial devastador. Além disso, a Polônia planeja comprar 300 sistemas K-239 Shumo da Coreia do Sul, ampliando ainda mais seu poder de fogo. As ambições da Polônia não param por aí. O obus autopropelido Krab, de fabricação polonesa, já se destacou no campo de batalha ucraniano e sua produção será acelerada. O exército polonês deve contar em breve com 170 unidades desse equipamento, e, com a capacidade de produção ampliada, esse número pode até alcançar 500. O impacto positivo deste sistema foi tão significativo que o presidente ucraniano, Zelensky, conversou pessoalmente com o líder polonês Duda sobre isso. Além disso, a Polônia se prepara para incorporar os aclamados obuseiros K9A1 da Coreia do Sul, com a meta de adquirir cerca de 700 deles. Um modelo polonizado, o K9PL, começará a ser fabricado em solo polonês em 2026, por meio de transferência de tecnologia. Quando todas essas metas se concretizarem, a Polônia terá um dos arsenais de artilharia mais poderosos do mundo. Essa estratégia não é mera coincidência. Em um potencial confronto com a Rússia, a artilharia desempenhará um papel crucial. A Rússia, que esperava uma vitória rápida com seu vasto estoque de 5.000 obus e lançadores de foguetes, acabou enfrentando batalhas difíceis. Embora tenha disparado até 60.000 projéteis por dia no início do conflito, as falhas em suas táticas, a escassez de munições e a falta de treinamento adequado para suas tropas inviabilizaram sua ofensiva. No entanto, o principal fator que reverteu a balança foi a defesa de contrabaterias eficaz implementada pela Ucrânia. O combate entre artilharia se revelou decisivo para os rumos do conflito. Agora, o que mais está por vir nessa perigosa escalada? A Polônia está pronta para enfrentar mais desafios? A Europa está à beira de uma mudança radical que poderia alterar as dinâmicas de poder do continente inteiro. Você já imaginou como a artilharia pode decidir o destino de uma guerra inteira? Quando a Rússia avançou contra a Ucrânia, esperava dominar Kiev rapidamente. Mas algo inesperado mudou o jogo, a poderosa defesa ucraniana, especialmente a potência da artilharia. É surpreendente pensar que, no papel, a Ucrânia começou o conflito com cerca de 1.800 peças de artilharia, muito menos que a Rússia. Mesmo assim, usando táticas mais eficazes, conseguiu destruir boa parte da artilharia adversária com seu próprio arsenal menor e mais ágil. O segredo estava no sistema superior de controle de fogo, que tornava os disparos ucranianos mais precisos e devastadores. Foi essa batalha entre peças de artilharia, fogo contra fogo, que impulsionou os avanços do exército ucraniano, mantendo o inimigo à distância. Mas esse sucesso arrancou um preço alto. Manter essa vantagem de fogo é o maior desafio agora. A Ucrânia gasta em poucos dias mais munição do que os Estados Unidos produzem em um mês inteiro. Imagine a pressão de abastecer esse poder de fogo sem fim. Não é à toa que especialistas dizem que esta guerra virou uma verdadeira guerra de artilharia, dominada pelo volume intenso de bombas e projéteis. Nesse cenário, a artilharia prova novamente porque é chamada rainha da batalha. Para proteger suas próprias fronteiras e apoiar a Ucrânia, a Polônia decidiu aumentar sua força. O país investiu pesado, adquirindo centenas desses sistemas de artilharia modernos. Mas não é só isso. A verdadeira coragem da infantaria polonesa está na força dos tanques e veículos de combate. Atualmente, a Polônia é o quarto país da OTAN em número de tanques, cerca de 650 ao todo. Mais de 200 deles são modelos Leopard, reconhecidos por sua potência e tecnologia avançada. Antes do conflito, o arsenal polonês era ainda maior, com quase 1.000 tanques, mas o país não hesitou em doar muitas dessas máquinas para a Ucrânia. No entanto, a redução temporária não é motivo para fraqueza. Pelo contrário, a Polônia está comprando mais de 366 tanques Abrams, fabricados nos Estados Unidos, sendo a primeira aliada americana na Europa a receber esse equipamento de ponta.
Imagine o impacto que esses tanques podem ter em um campo de batalha, cruzando o terreno plano dos países do leste europeu com força implacável. Este é um capítulo crucial, onde o equilíbrio de poder se revela não só na quantidade, mas na estratégia intensa e na precisão letal das armas. Será que esses reforços mudarão o rumo dos conflitos que assolam a região? Ou será que estamos vendo apenas o começo de uma escalada ainda maior? A história está acontecendo diante dos nossos olhos, e ninguém sabe ao certo onde essa tempestade vai nos levar. Polônia, em busca de fortificar suas defesas, fez um pedido impressionante de 1.000 tanques K2 coreanos, sendo que 820 deles serão produzidos localmente por meio de transferência de tecnologia. Essas versões polonesas receberão a designação K2PL, adaptadas ao terreno plano do país. Além disso, a nação adquirirá 1.400 veículos blindados de combate BUK de sua indústria de defesa interna. Este acordo é um dos maiores na história da fabricação de defesa polonesa. Em uma negociação adicional, mais de 200 veículos de combate Rosomas, fabricados localmente, também serão comprados, despertando o interesse do exército ucraniano, que já adquiriu centenas deles. Essas aquisições fazem parte de uma estratégia maior de Kiev para fortalecer sua frota blindada, já que a Ucrânia busca recuperar territórios perdidos para a Rússia. Apesar da crença generalizada de que a era dos tanques havia terminado, devido à alta taxa de destruição dos veículos russos por mísseis antitanque e artilharia, a realidade no campo de batalha plano é diferente. Para contra-atacar com êxito, veículos armados continuam sendo essenciais. Se por um lado as táticas de uso de tanques mudaram, com métodos eficazes surgindo para combatê-los, isso não significa que os tanques foram abolidos, ao contrário, suas importâncias foram reafirmadas, especialmente sob a perspectiva da Ucrânia. A situação está se complicando, e a necessidade de mais tanques se torna premente à medida que a ofensiva ucraniana enfrenta dificuldades. A Polônia, com um terreno plano semelhante ao da Ucrânia, adota uma visão parecida com a de seus vizinhos. Reconhecendo que veículos blindados são cruciais para sua capacidade de romper as linhas inimigas. Para garantir a força de infantaria mais robusta entre os membros europeus da OTAN, a Polônia já adquiriu 32 caças F-35A dos Estados Unidos, além de ampliar sua frota de tanques. Mas essa estratégia não é só sobre tanques e aviões, é a determinação de estar sempre pronta para qualquer ameaça. Se a Polônia já se destaca na aquisição de armas sofisticadas, outra questão perturba a mente de especialistas e cidadãos: o que realmente aguarda o país em termos de segurança e estabilidade? À medida que as tensões aumentam, um novo capítulo nas relações internacionais pode estar prestes a ser escrito. Serão os passos da Polônia suficientes para deter uma possível agressão? A Polônia está se preparando para fortalecer sua defesa militar em meio a crescentes tensões e ameaças. Recentemente, a nação adquiriu um impressionante arsenal de aeronaves de combate para garantir sua segurança e a de seus aliados na OTAN. Em uma jogada estratégica, o país comprou 32 caças F-35A dos Estados Unidos. Esses jatos de quinta geração estão destinados a substituir os antigos MiG-29, que são menos eficazes. Assim, enquanto a Polônia já conta com 48 caças F-16, amplamente reconhecidos por sua versatilidade, agora também está adquirindo 48 caças Fa-50 coreanos, projetados para fornecer suporte aéreo econômico, tanto em combates ar-ar quanto ar-terra. Além disso, a Polônia não está poupando esforços. O país recentemente adquiriu quase 100 helicópteros de ataque Apache e mais de 50 helicópteros multifuncionais da Augusta Westland. Essa frota diversificada de aeronaves é essencial para defender e apoiar as forças terrestres em um eventual conflito. No cenário atual, a falta de superioridade aérea foi uma das principais dificuldades enfrentadas pelos defensores na guerra da Ucrânia. As tropas em solo constantemente sufocam sob a ameaça de caças e helicópteros, e o antigo equipamento soviético da Ucrânia provou ser insuficiente. Atenta a essa lição, a Polônia está a se adiantar. Viu que o fortalecimento do seu poder aéreo é primordial e, por isso, está adquirindo alguns dos melhores jatos e helicópteros do mundo para garantir que a superioridade aérea seja mantida. Mas as lições vão além disso. A necessidade de drones nos conflitos modernos se tornou evidente. E a Polônia não ficou para trás.
tornando-se o primeiro país da OTAN a adquirir drones da Turquia, encomendando 24 unidades para vigilância, reconhecimento e ataques. Entretanto, há mais no horizonte. A Polônia está considerando a compra de drones MQ-9 Reaper, conhecidos por sua capacidade de coleta de inteligência e ataques letais. Além disso, está investindo em drones menores, como o Fly-Eye e o Gladius UAV, que, porém, mostraram-se muito eficazes na guerra da Ucrânia, provando que mesmo as menores unidades aéreas podem ser decisivas. No entanto, com tanta movimentação em busca de defesa, o que realmente espera a Polônia? Está preparada para as consequências de seus investimentos massivos em armamento? E as tensões na fronteira com a Rússia podem despertar algo ainda mais perigoso. Polônia está intensificando suas aquisições militares em resposta a crescentes ameaças. O país está considerando a compra de drones MQ-9 Reaper, que oferecem informações cruciais e ataques letais. Além disso, diversas unidades menores, como os drones Fly-Eye e Gladius, foram adquiridas. Apesar de parecerem inofensivos, eles se mostraram eficazes durante a guerra na Ucrânia. Esses pequenos drones são ideais para identificar posições inimigas, facilitando ataques direcionados e bem-sucedidos. Para aumentar ainda mais sua segurança, a Polônia está investindo em sistemas de defesa aérea avançados. O maior acordo dessa iniciativa é a compra dos sistemas de mísseis Patriot dos Estados Unidos, avaliados em até 15 bilhões de dólares. Este contrato abrange 48 lançadores PAC-3 Patriot e 644 mísseis PAC-3 MSE, capazes de interceptar aeronaves e diversos tipos de mísseis. Com um alcance mínimo de 35 km e uma altitude máxima de 40 km, este modelo é o melhor disponível no mercado. Esta aquisição massiva é fundamental para proteger o espaço aéreo polonês contra ameaças iminentes, com histórico comprovado dos sistemas Patriot na Ucrânia, onde diversos aviões e mísseis russos foram abatidos com sucesso. Diante dessa nova realidade, os jatos e helicópteros russos encontrarão grandes dificuldades ao tentar cruzar a fronteira polonesa. Esses sistemas também oferecem proteção às cidades polonesas contra possíveis ataques de mísseis. Para complementar sua defesa de médio alcance, a Polônia adquiriu várias centenas de mísseis antiaéreos modulares, estabelecendo um recorde entre os membros da OTAN europeus. Além disso, o país encomendou centenas de sistemas de defesa aérea portáteis Puran, equipados com milhares de mísseis. Esses sistemas de defesa portátil foram elogiados pela Ucrânia, onde contribuíram para abater vários jatos e helicópteros. Através dessa impressionante rede de defesas aéreas, a Polônia busca garantir superioridade aérea em todos os momentos. E, enquanto a construção de sua primeira fragata já começou, o país planeja ter 3, visando proteger sua costa contra ameaças. Contudo, é no solo que potenciais conflitos com a Rússia serão predominantemente travados, à semelhança do que ocorreu na Ucrânia. Polônia, uma nação com um passado marcado por conflitos e devastação, está inovando ao construir sua própria frota naval. Recentemente, o país iniciou a construção de sua primeira fragata, com planos de expandir para outras 2. O principal objetivo é proteger a costa polonesa de quaisquer ameaças, especialmente em um possível conflito com a Rússia, que deve ocorrer predominantemente em terra, como já se observa na Ucrânia. Mas o que está por trás dessa mudança? À medida que a Polônia foca na modernização de suas forças armadas, os investimentos alcançam cifras bilionárias. No entanto, o governo de Varsóvia não deseja que todo esse dinheiro seja despejado no exterior. Criar uma indústria de defesa doméstica eficiente pode oferecer uma alternativa mais inteligente, gerando empregos e fortalecendo a economia local. Isso também colocaria a Polônia em uma posição mais relevante dentro da OTAN. Surpreendentemente, a Polônia voltou-se para a Coreia do Sul como parceira nessa jornada. Em 2022, o ex-presidente Duda assinou um contrato histórico de armamento no valor de 13,7 bilhões de dólares com o país asiático. Esse acordo, o maior da história da indústria de defesa sul-coreana, já começou a resultar em diversos armamentos, como tanques e caças, que agora fazem parte do arsenal polonês. Em 2023, novas conversas foram iniciadas para ampliar ainda mais essa colaboração. Mas por que a Polônia optou pela Coreia do Sul,
quando seu vizinho Alemanha possui uma indústria de defesa muito maior. A chave está na natureza desses acordos. A relação entre Varsóvia e Seul é benéfica para ambos os lados. A Coreia do Sul não apenas fornece armamentos, mas também transferirá tecnologia, permitindo que a Polônia produza suas próprias armas. Isso representa um avanço crucial, não apenas para a defesa polonesa, mas também para o fortalecimento de suas empresas de defesa nacionais. O desenvolvimento autônomo dessa capacidade de produção é vital. No entanto, surge uma pergunta intrigante: qual seria a motivação da Coreia do Sul para compartilhar sua tecnologia militar? É um movimento ousado que poderia vir a beneficiar tanto a Polônia quanto a Coreia do Sul no cenário internacional. Com a mudança nas dinâmicas de poder e novos desafios à vista, a Polônia busca reafirmar sua posição, não apenas como um membro da OTAN, mas como uma força emergente na defesa europeia. Qual impacto essa nova parceria terá nas relações internacionais? E, mais importante, os desafios que virão serão superados com essa nova disposição de... A história está apenas começando a ser escrita. Polônia e Coreia do Sul estão prestes a fortalecer sua aliança. Ao transferir tecnologia militar, a Coreia do Sul permitirá que a Polônia fabrique suas próprias armas. Essa cooperação não só impulsiona as indústrias de defesa polonesas, mas também traz benefícios econômicos e políticos significativos. Mas, qual é o verdadeiro interesse da Coreia do Sul nessa troca? Embora ceder tecnologia militar possa parecer contraintuitivo, essa estratégia faz parte do plano da Coreia do Sul para se estabelecer como um dos maiores vendedores de armas do mundo. O país, que já está militarmente preparado devido à rivalidade com a Coreia do Norte, agora busca expandir sua indústria de defesa, lucrando com suas vendas no exterior. A transferência de tecnologia para a Polônia é uma jogada inteligente para acessar um mercado europeu em crescimento. À medida que as empresas sul-coreanas se destacam na Polônia, há uma chance de atrair outros países da região para parcerias. Ademais, a Polônia pode se transformar na base de manufatura das empresas sul-coreanas na Europa. O diretor de exportação do grupo de armamentos polonês, estatal, declarou que deseja uma colaboração frutífera no futuro. Essa sinergia pode abrir portas para conquistar os mercados europeus. Com o objetivo de rivalizar com indústrias de defesa americanas, francesas e alemãs, a Coreia do Sul tem consciência que uma parceria com a Polônia pode aumentar sua participação de mercado de forma significativa. Uma declaração do ministro da Defesa polonês confirma essa parceria estratégica, destacando que desejam desenvolver tecnologias em conjunto e que a cooperação é vista a longo prazo. Esse não é um mero movimento de curto prazo, é o início de uma aliança duradoura. Com esse apoio contínuo da Coreia do Sul, a Polônia busca construir a maior força militar da Europa, confiando que, com esses enormes upgrades, estará mais preparada para enfrentar o imperialismo russo. Este novo cenário levanta questões importantes. A Polônia está fortalecendo sua posição militar, mas isso também pode provocar reações indesejadas de seu vizinho ao leste. O que a Rússia pensará sobre essa crescente parceria? Quais serão os próximos passos de uma Ucrânia que já viveu a dor da invasão? À medida que a tensão aumenta, todos na Europa sentem que um sopro de guerra pode estar à espreita. Polônia está em um período histórico, buscando firmar-se como a maior força militar da Europa através de um robusto apoio estratégico da Coreia do Sul. Desde a assinatura de um acordo monumental em 2022, avaliado em 13,7 bilhões de dólares, o país tem se reerguido em meio à ameaça russa. Com essa nova parceria, a Polônia espera desenvolver uma indústria de defesa interna sólida, o que não só fortalece sua segurança, mas também a coloca como um potencial líder regional. Porém, o que realmente está em jogo nesse jogo de poder? Apesar de uma guerra total parecer improvável, a constante ameaça que vem do leste preocupa o governo polonês, especialmente em decorrência de experiências passadas no campo de batalha. O conflito na Ucrânia ensinou a Varsóvia valiosas lições sobre como enfrentar uma invasão russa. Ao adquirir bilhões em equipamentos militares, a Polônia busca garantir sua segurança nacional. Mas será que essa construção de uma força militar tão robusta não tem motivações secretas?
Uma força militar forte pode levar a Polônia a um status geopolítico incomparável na Europa, tornando-a o mais forte aliado dos Estados Unidos no continente. Além disso, com a ideia do Intermarium ressurgindo, a Polônia está começando a colher os frutos de sua estratégia. A iniciativa dos Três Mares, que visa fortalecer a cooperação entre os países do leste europeu, pode se transformar em um divisor de águas, impulsionando sua influência na União Europeia. Esse crescimento econômico sem precedentes na Polônia lhe dá uma base sólida para se afirmar. Imagine a possibilidade de unir toda a região do leste europeu sob um guarda-chuva de segurança robusta e prosperidade. As últimas 3 décadas têm sido notáveis, mas o futuro parece ainda mais promissor. E se tudo isso for apenas o precursor de uma virada histórica em que a Polônia finalmente se transforma em um modelo para os vizinhos? Com a crescente confiança e um plano bem definido, a Polônia caminha para um destino que pode mudar a dinâmica do poder na Europa. Mas a pergunta que fica é: até onde Varsóvia estará disposta a ir para assegurar seu lugar de direito no cenário global? O que pode surgir desse novo equilíbrio de poder? Em um ato de provocação alarmante, no dia 10 de setembro, drones russos invadiram o espaço aéreo da Polônia, desencadeando uma resposta imediata das forças de defesa polonesas. Este incidente não foi apenas uma transgressão militar, ele despertou a atenção da NATO e levou a Polônia a declarar que este ato é uma agressão que a aproxima do limiar da guerra. Enquanto as luzes das defesas aéreas polonesas iluminavam o céu em uma noite tensa, a Europa sentiu o peso da incerteza pairar no ar. Os drones, armados e direcionados intencionalmente para território polonês, representavam uma ameaça clara aos cidadãos e à infraestrutura do país. O ministro da Defesa da Alemanha confirmou a seriedade da situação, mas o Kremlin desmentiu as alegações, alegando que se tratavam de incidentes isolados. Contudo, a realidade em que a guerra, que começou em Donbas, agora se estende até Varsóvia, transforma um conflito distante em uma crise próxima à porta da NATO. A resposta de Varsóvia foi rápida e decisiva. As defesas aéreas não hesitaram e eliminaram todos os drones hostis antes que pudessem causar danos. Depois do ataque, a Polônia declarou formalmente que havia ocorrido uma agressão russa. Imediatamente, aeroportos foram fechados e a população foi orientada a permanecer em suas casas até que a situação se estabilizasse. Além disso, a NATO foi alertada, e detalhes sobre o incidente foram compartilhados entre os aliados. Esses eventos demarcam um ponto de virada significativo para a Polônia. Por muito tempo, o país atuou como um aliado crucial da Ucrânia, fornecendo um fluxo constante de apoio militar. Mas agora a situação exigia que tomasse medidas diretas contra a ameaça russa. As violências ocorridas no céu polonês não podem ser vistas como meros acidentes, são sinais de um padrão preocupante que sustenta uma estratégia calculada por Moscou. Para muitos, este incidente foi um lembrete assustador de que a linha entre o campo de batalha da Ucrânia e as cidades polonesas é tênue. O que a Polônia fará em resposta a esse ato? Este episódio não apenas destaca a fragilidade da segurança regional, mas também levanta questões decisivas sobre a determinação da NATO e o papel da Polônia como um defensor disposto e capaz em um cenário em evolução. Enquanto isso, as tensões continuam a aumentar, especialmente com os exercícios militares na fronteira da Polônia com a Bielorrússia, onde milhares de tropas russas se preparavam para simulações de combate. Os desdobramentos desses exercícios não são tranquilizadores. O que está por vir poderá definir não só o futuro da Polônia, mas também a segurança de toda a Europa. Com cada drone que atravessa a fronteira, a dúvida e o medo crescem. A pergunta que permanece é: a Polônia está preparada para defender não apenas seu próprio solo, mas também a integridade da NATO? Em um momento crucial da história moderna, a Rússia ultrapassou um limite perigoso. No dia 10 de setembro, as defesas aéreas da Polônia iluminaram o céu ao interceptar drones russos que cruzaram seu espaço aéreo soberano. Essa provocação não apenas despertou a atenção da Polônia, mas também agitou a NATO, forçando outra importante aliada dos Estados Unidos a reagir, derrubando as aeronaves intrusas. A situação se tornou alarmante. A Polônia caracterizou essa incursão como um ato de agressão, que a aproximou da linha de frente de um potencial conflito. A Europa,
tensa, estava ciente de que o que antes era um conflito distante na Ucrânia agora ameaçava suas próprias fronteiras, com a guerra prestes a bater a porta da NATO. Essa reviravolta chocante deixou o mundo sem fôlego. Estaria a Rússia se preparando para uma guerra aberta contra a Polônia e seus aliados da NATO? Para entender a gravidade do que ocorreu, é importante retornar à manhã de 10 de setembro. A Rússia, em uma de suas mais intensas ofensivas, lançou uma sequência de mísseis e drones contra o oeste da Ucrânia. Mas nem tudo permaneceu do outro lado da fronteira. Drones armados, em um movimento audacioso, penetram no espaço aéreo polonês, representando uma séria ameaça aos cidadãos e à infraestrutura local. A resposta de Varsóvia foi instantânea. Suas defesas aéreas rastrearam, trancaram e destruíram os drones hostis antes que pudessem causar danos. Horas depois do incidente, o governo polonês declarou publicamente o que realmente aconteceu, uma agressão movida pelo Kremlin. A invasão do espaço aéreo de um país soberano por equipamentos militares armados é uma violação inaceitável. As consequências foram rápidas, aeroportos no leste foram fechados, voos foram suspensos e os cidadãos foram aconselhados a permanecer em casa até que a situação se estabilizasse. A NATO foi alertada, e detalhes do ocorrido foram compartilhados entre os aliados. Esta provocação não foi um evento isolado, mas parte de um padrão que se intensificou nos últimos meses. Drones russos já haviam cruzado a linha antes, e cada violação era uma advertência crescente de uma ameaça maior. Enquanto o eco de sirenes e os sons de aviões de combate preenchiam o céu, a Polônia percebeu que a guerra havia cruzado suas fronteiras, levando o país a um ponto de virada decisivo. A questão agora é, quais serão as repercussões desse ato de bravura? A Polônia se juntará às fileiras da NATO, desafiando a Rússia? A história está se preparando para uma nova capítulo, e as cartas estão na mesa. A tensão está no ar. Prepare-se, porque a próxima jogada pode mudar tudo. Você já imaginou um país que, após séculos de guerras e divisões, começa a emergir como um gigante tecnológico, atraindo gigantes mundiais da inovação? A Polônia não é apenas uma nação na linha de frente da OTAN, mas também um polo crescente de tecnologia, com dezenas de milhares de empresas e um setor de TI que representa quase metade do seu produto interno bruto. Essa transformação não é obra do acaso, mas sim resultado de uma combinação poderosa, talento local, paz duradoura e um papel estratégico militar que impulsiona investimentos em defesa e tecnologias anti-drones. Se você já pensou em criar seu próprio canal, agora é o momento ideal. Plataformas estão buscando sempre mais criadores, oferecendo incentivos impressionantes para quem se lançar nessa jornada. Milhões são pagos diariamente para aqueles que produzem vídeos, mesmo para canais pequenos que antes passavam despercebidos. Sabemos que muita gente tem dúvidas sobre como começar e crescer nesse meio. Por isso, há conteúdos completos disponíveis, reunindo dicas valiosas para quem quer entrar nesse universo. Mas, voltando à Polônia, seu sucesso não se restringe ao presente. O país já foi o coração de um império impressionante, conhecido como a Comunidade Polaco-Lituana. No auge, essa federação dominava boa parte da Europa Oriental, chegando até a conquistar Moscou, um feito raro na história. Porém, a geografia desafiadora do lugar, aberta e vulnerável, sempre colocou a nação no meio das grandes disputas. Durante séculos, poloneses viram seu território dividido por potências vizinhas, e sua existência como país foi ameaçada diversas vezes. Porém, após décadas sombrias, o cenário mudou. Os últimos 30 anos foram os mais pacíficos em 4 séculos, permitindo que a Polônia finalmente se reerguesse. A estabilidade trouxe crescimento econômico e a oportunidade de cultivar um ambiente fértil para a inovação tecnológica. Isso atraiu investimentos de nomes gigantescos da tecnologia mundial, que reconhecem o valioso talento polonês. Agora, imagine as vozes do passado lutando contra o silêncio nesta terra que foi palco de batalhas épicas. Por que a paz duradoura ainda parece uma promessa tão frágil neste coração aberto da Europa? O que a Polônia precisa fazer para que sua história não seja escrita novamente com sangue e fogo? Essa é a grande interrogação que paira no ar, enquanto o país se posiciona como um dos protagonistas decisivos no futuro da Europa. E sabe o que mais? A luta por segurança e desenvolvimento aqui não é apenas local.
É um embate que envolve estratégias, alianças e uma complexa dança de forças que podem mudar o destino de todo o continente. A questão que fica é: será que os avanços tecnológicos e o crescimento econômico serão suficientes para proteger uma nação que sabe tão bem o custo dos conflitos? Ou a sombra dos conflitos ainda vai perseguir este país por muitos anos? O que acontece a seguir pode mudar tudo. Você sabia que a Polônia, um país marcado por séculos de guerras e divisões, está hoje se transformando em um gigante da tecnologia e inovação? Não é só um membro crucial da OTAN, mas um centro vibrante de empresas de alta tecnologia, com o setor de TI respondendo por quase metade do seu produto interno bruto. Essa mudança impressionante não aconteceu por acaso. É o resultado de uma mistura potente, talento local afiado, um período de paz raro após tanto tempo tumultuado, e um papel estratégico militar que atrai investimentos substanciais em defesa, especialmente em tecnologias contra drones. Enquanto isso, plataformas digitais do mundo todo buscam desesperadamente por criadores de conteúdo. São milhões sendo pagos diariamente, até para canais pequenos, incentivando pessoas a contar suas histórias, capturar olhos e conquistar audiências. Para quem sonha em criar vídeos, agora é o momento de entrar nesse universo cheio de possibilidades, com muitos recursos e dicas por aí para quem deseja começar. Mas voltando à Polônia, esse país guarda memórias grandiosas de um passado que parece saído de uma saga épica. Foi o coração da poderosa comunidade polaco-lituana, uma federação que dominou grande parte da Europa Oriental e, em um feito quase lendário, chegou até a conquistar Moscou, algo raro na história. Contudo, essa terra se encontra em uma posição fatal, no coração aberto da planície europeia. Sem defesas naturais, vulnerável tanto a leste quanto a oeste, a Polônia viu seus territórios serem divididos e ocupados por potências vizinhas várias vezes. Por muito tempo. Seu futuro foi uma batalha entre sombras e dúvidas. Mas nos últimos 30 anos, algo mudou para sempre. O período mais pacífico em 4 séculos permitiu que a nação finalmente se reconstruísse. A paz trouxe crescimento, prosperidade e um ambiente onde a inovação floresceu. Isso atraiu gigantes da tecnologia do mundo todo, que reconhecem aqui um talento único e um potencial inexplorado. Porém, mesmo com toda essa transformação, fica a pergunta inquietante: se a paz é tão frágil nesta região marcada pelo passado sangrento, quão seguro está a Polônia hoje? Será que o avanço tecnológico e a força econômica serão suficientes para proteger um país que conhece tão profundamente o preço devastador da guerra? Ou será que a sombra dos antigos conflitos ainda vai pairar, ameaçando reescrever sua história em capítulos de fogo e destruição? Enquanto o mundo observa, a Polônia se ergue não apenas como um país, mas como símbolo de resistência e esperança. O que acontecerá depois pode mudar os rumos da Europa inteira, e até do mundo. Você está preparado para descobrir os segredos desta jornada?